Então é isso. Queria falar com você hoje sobre um tema, não, a frase não é minha, mas eu ouvi de alguém que me chamou bastante atenção e eu gostaria de relembrar, e eu vou usar como o tema daquilo que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. A salvação não é só para quem crê, é para quem faz. Talvez você possa falar assim, mas Jesus falou que quem crer e for batizado será salvo, mas eu estou falando sobre a salvação no aspecto do desenvolver a salvação. A salvação não é só para quem crê, precisa ser de gente que faz. Baseado em quê? Em Mateus, no capítulo 25, Mateus 25, aí do versículo 31 até o 46, se você quiser ler conosco, acho que a Clécia vai colocar para nós, né, Clécia? Aí eu vou ler na versão RA, Revista e Atualizada. Está aí no telão, se você não tem Bíblia, acompanhe conosco. Vamos ler, se você quiser acompanhar conosco aqui nessa tradução, está aí no telão, tá bom? É só um pano de fundo essa primeira parte, que eu vou ministrar a palavra baseada no livro de Tito, logo depois, tá bom? Jesus diz assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quem que está à direita? As ovelhas. Então ele vai dizer para as ovelhas que estão à sua direita, vinde, benditos de meu Pai. Lembra que estão todas as nações reunidas, certo? Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Próximo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste. Antes da gente mudar, olha só, tive fome. É só a gente lembrar que Jesus está falando de gente que passou necessidade e que a gente acolheu. Jesus está falando de gente que teve sede, não só sede de água, porque dar um copo de água é muito fácil, né? Às vezes é a sede da alma que nós não acolhemos, que nós não socorremos também. E aqueles que são ovelhas, deram de beber. Era forasteiro, ou seja, o que é um forasteiro? Alguém que vem de fora, um estrangeiro, não é? Então, era forasteiro e me hospedastes, ou seja, gente que não tinha onde se abrigar, nós de alguma forma abrigamos. Não significa necessariamente que é na sua casa, mas de alguma maneira que você conseguiu abrigar aquele que estava desabrigado, não necessariamente também alguém que estava por aí, né? Mas aquele que precisava de abrigo e nós não fomos abrigo para essas pessoas. Vamos lá? Ou fomos, né? Estava nu e me vestistes, enfermo, né? Nudez também fala de vergonha, às vezes de autoestima, não é? As pessoas estavam nuas e nós vestimos essas pessoas. As ovelhas estavam enfermos e me visitaste. Né? Visitastes preso e fostes ver-me. Próximo. Então, perguntando os justos, lembra que é uma reunião de todas as nações da terra, certo? Então, perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Próximo. E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar?
O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Obrigado, Senhor, por essa primeira porção das Escrituras Sagradas. Fala conosco. Usa a minha vida para abençoar a vida desses irmãos que estão aqui nessa manhã, para que eles saiam daqui acrescidos de algo da sua parte, do teu Espírito, das Escrituras Sagradas, da palavra que sai da boca do Senhor para o coração de cada um deles, que seja a palavra rema para o coração de cada um que chegou aqui nessa manhã. Nenhum de nós veio aqui por acaso, a Deus, porque há um propósito do Senhor em nos abençoar aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, honestamente falando, a gente como igreja, a gente tem sido ovelha ou cabrito, honestamente. Como igreja, como instituição, a gente tem sido abrigo, a gente tem sido hospedeiros, a gente tem suprido a necessidade das pessoas que estão com fome, com sede, daqueles que estão envolvidos numa vergonha, numa nudez. Será que a gente tem sido ovelha como igreja ou cabrito? É bom sempre a gente pensar, e eu gosto muito de pregar e repregar sobre isso, porque a base da vida cristã, como eu falei, a salvação não é só para quem crê, é para quem faz. Não adianta a gente falar que vai fazer, não adianta a gente falar que a gente ama, não adianta a gente colocar um slogan da nossa igreja, não é? Aqui você vai ser bem recebido, aqui você vai ser amado, aqui você é acolhido, você é incluso, nós somos uma igreja inclusiva. Não adianta nada disso se isso não tiver como verdade dentro do nosso coração, com uma consciência plena de que o Evangelho precisa nos transformar, de tal maneira que não seja um ajuntamento de milhares ou de dezenas de pessoas para a gente fazer com que o culto tenha o fim em nós mesmos. Não faz sentido. É bom que a gente venha para cá, que a gente é fortalecido e é edificado, mas a salvação, quando se desenvolve a salvação, não é só para quem crê. Eu creio em Jesus, Ele é meu Senhor, meu Salvador, eu declaro. Não é só para quem crê, é para quem faz, tem que fazer. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Não adianta você dizer que tem fé se você não tem obras. A fé precisa ser acompanhada de ação, de movimento, de atitude, de comportamento. E aí entra esse quadro aí que Jesus descreve em Mateus 25, que a gente leu. E aí, se você ler o versículo seguinte, aí ele vai falar sobre os cabritos. É exatamente o inverso. Tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, não me deram de beber. Estava nu, vocês não me vestiram. Estava forasteiro, vocês não me hospedaram. Não é? Esses serão os cabritos. E aí ele vai dizer abertamente: apartai-vos de mim. Duro, né? Então, ou a gente cumpre o que Jesus nos ensinou, entendendo que a salvação é para quem faz, não só crê. Agora eu quero ir com você para o livro de Tito, no capítulo 1, versículo 10. Tito está lá no finalzinho, antes de Filemão. Também é difícil de achar Filemão, né? Mas Hebreus, Tiago, Tito, Filemão, você vai encontrar nessa ordem aí. Tito, capítulo 1, a gente vai ler do versículo 10 em diante. Se você não tiver Bíblia, acompanhe conosco aí no telão, né? Vamos ler do versículo 10 até o versículo 16. Diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É gente que quer impor costumes judaizantes para nós, que já não faz sentido absolutamente nenhum, mas eles querem impor costumes
rituais judaicos eram essas pessoas aí. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem. Por quê? Por causa de quê? Torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Então, gente, só um pouquinho, Clécia, antes. A repreensão para que, de forma severa, porque existe gente doente na fé. Porque se é para repreender severamente, para que se tornem sadios na fé, é porque tem gente doente mesmo com fé. Com uma fé estranha, às vezes estúpida, enganosa. Então, Paulo está dizendo isso para que sejam repreendidos, né, para que eles se tornem sadios na fé. O próximo. E não se ocupem com fábulas judaicas, aí de novo, nem com mandamentos de homens. Gente, tem sido tão comum nos nossos dias, mandamentos de homens. Homens que interpretam as Escrituras do jeito que eles querem, do jeito que é conveniente para eles interpretarem as Escrituras e repassam para as pessoas, e as pessoas engolem aquilo como se fosse tudo verdade, absoluta verdade, e eles cegamente praticam e vivem aquilo. Não é? Então, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. É muito comum encontrar gente com a mente corrompida. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Olha que profundo isso. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Palavra dura, né, de repreensão. Eu vou falar o termo gente aqui de forma proposital algumas vezes. Mas o meu primeiro ponto traz o seguinte: tem sido comum encontrar gente que fala demais e faz de menos. Muita gente que fala muito e faz pouco. Sabe uma coisa que eu aprendi na vida? Eu sempre tentei ser assim, muito discreto em algumas coisas, outras às vezes eu não dei conta. Mas com a maturidade vai chegando, a gente vai aprendendo. Quanto mais discrição, melhor. Mas é comum a gente encontrar pessoas que falam demais e fazem de menos. Gente que sabe dizer aos outros o que fazer, mas eles próprios não praticam. Eles estão doutrinados, eles foram discipulados, eles foram ensinados numa escola muito bem, com uma formação incrível, eles sabem muito bem o que dizer para os outros fazerem, mas eles próprios não praticam. Gente que engana gente com falsas doutrinas. Quando a gente lê o texto, diz: para oradores frívolos, suas palavras impressionavam as pessoas, mas não tinham qualquer conteúdo e nem substância. Tem sido tão comum a gente ouvir pessoas, líderes, muitas vezes pastores, que são desse tipo de pauradores frívolos, que as palavras se impressionam, empolgam, animam, mas não têm conteúdo e nem substância. Ensinando o que não deviam, como Paulo falou a Tito. Gente que está ensinando o que não devia ensinar.
Ensinando por uma razão, por torpe ganância, por desejos de grana, riqueza, de recursos. Onde muitas vezes você é mais um no meio da multidão e está tudo certo. Se você for para a multidão e fizer parte da multidão, e você contribuir naquele ambiente, naquele local, e você, de preferência, for uma boa pessoa, um bom servo, um bom militar, não é, Carvalho? Que diz, sim, senhor. Só não... Mas tem que obedecer. Porque se você não obedecer, ele te transfere para essa categoria dos insubordinados. Mas, na realidade, os insubordinados são eles que estão ensinando o que não deveriam ensinar. Por torpe ganância, por grana, por interesses, muitas vezes, políticos, por outros interesses escusos. Segundo ponto, o Paulo diz que eles eram carnais e mundanos, sempre mentirosos, feras terríveis, com ventres preguiçosos. Sabe o que eu penso? O que você imagina de um ventre preguiçoso? Ventre é lugar de quê, gente? Vamos lá? Ventre é lugar de quê? De abrigo, de gerar, não é? É no ventre que se gera. Não foi assim, André, que você gerou Alex e o André? No ventre. Quando um ventre é preguiçoso, ele não gera. Mas é muito fácil adotar o que eu não gerei. É muito fácil buscar o que eu não demorei 9 meses para gerá-lo, que eu demorei anos para criá-lo, que eu abri mão de muita coisa da minha vida para cuidar como minha filha está aqui, não é? Que a gente demorou anos na vida, renunciando muito da vida da gente por eles. Aí vem alguém, pega o filho de você que gerou e leva para congregar com eles. E a gente inventa um monte de coisa, um monte de argumentos, um monte de parafernália, um monte de coisa que empolga, que anima, né? Como os pauradores frívolos. E a gente é empolgante, aquilo anima, alegra, né? É festa, Paulo diz que esse tipo de gente era tipo de fera terrível. Também no texto, de forma mais profunda, fala que eles eram glutões e preguiçosos. Eu fiz parte de uma comunidade onde teve um tempo que a gente experimentou de tanta unção derramada de Deus, tanta unção, que as pessoas vinham de todos os lugares para ver o que estava acontecendo naquele lugar. Alguns ficavam porque estavam insatisfeitos onde eram suas congregações, suas comunidades. Mas muitas vezes nós não queremos gerar, porque gerar custa. Pegar o que já foi gerado, igual eu me lembro de uma vez que chegou um dos líderes dessa nação, nós éramos de uma igreja, a nossa igreja era bem maior na época, e ele chegou para mim e falou para mim assim, Pastor William, eu quero convidar você para eu quero ser sua cobertura espiritual. Um momento aí que teve essa parada de, se você não tiver cobertura, você não produz, você não cresce, então tinha que ter uma paternidade sobre você, né? E eu sempre muito consciente do Evangelho, das Escrituras, falei, mas o que vai implicar essa questão da cobertura espiritual? Falou, você vai mandar o dízimo das entradas da sua igreja para o meu ministério? Já começou por aí, né? Você vai ter a obrigação de ir nos encontros que a gente faz, um encontro nacional, um encontro em Caldas Novas, um encontro profético, não sei o que tem, tudo isso por minha custa, né? Por minha conta. Eu tinha obrigação de participar disso. Isso também não me obriga a ir na sua igreja pregar. Quando você me convidar para ir lá, não necessariamente eu vou ter que ir lá. Então, são esses os critérios para eu ser sua cobertura.
Eu falei para ele assim, eu falei, pastor, sabe o que está acontecendo? A coisa, acho que é uma das coisas mais terríveis da vida é você tentar adotar um adolescente. Eu já sou adolescente. Eu não sou mais uma criança. Assim, tem coisas que não dá para mim, eu já tenho uma formação. Não vai ser fácil eu me submeter a essas coisas que você está falando para mim. Porque eu vou ter que me entregar demais e não ter nada. E normalmente tem sido assim para algumas pessoas, né? São ventres preguiçosos que querem tomar conta e posse daquilo que eles não geraram. Isso é sinônimo de ventre preguiçoso. Além disso, glutões e preguiçosos. Paulo estava falando sobre essas pessoas, eram os cretenses, e havia um profeta que andava indo para as casas das pessoas que estavam recebendo o evangelho, e a igreja, não a instituição, mas a igreja de Jesus, estava crescendo nas casas, e eles estavam se reunindo e louvando a Deus e aprendendo a respeito das coisas. Não tinha esse livro aqui, ó, como nós temos, mas o Paulo ia ensinando para eles aquilo que ele ouviu do encontro dele no caminho de Damasco com Jesus. Ele ia falando da experiência dele com Cristo, de quem era Jesus, e o evangelho estava sendo disseminado na vida das pessoas. E chegam os cretenses, que era de uma ilha de Creta, né? E um dos profetas começou a falar, não é bem assim não, você tem que circuncidar os seus filhos, você tem que cumprir tais rituais judaicos, isso aí é o que Paulo está ensinando, não tem nada, nenhuma verdade nisso, essa liberdade, essa graça que Paulo está falando, isso é tudo baboseira. E Paulo repreende essas pessoas, esse profeta e alguns que estavam indo nas casas, tentando destruir a beleza do evangelho. Essas pessoas também, elas eram celebridades e não servos. Tem sido muito comum nesses dias a gente encontrar líderes que são celebridades. Eles estão num lugar de destaque, normalmente aqui no altar, como se esse lugar fosse o lugar mais sagrado da terra. E eles se colocam numa posição de superioridade, de uma espiritualidade superior à de todos, e ali eles se tornam celebridades. E eles se esqueceram, e, lamentavelmente, eles se esqueceram de servir os irmãos em amor. São líderes que querem se assentar no trono deles e pedir para vocês todos lavarem os pés deles. Mas eles se negam a lavar os seus pés. Eles estão fazendo exatamente o contrário de tudo que Jesus ensinou, mas continuam sendo ovacionados, continuam sendo aplaudidos, reconhecidos, com as suas igrejas abarrotadas de pessoas. Celebridades, não servos. Esse tipo de gente que vivia indo nas casas que Paulo fala, eles viviam à custa de seus seguidores. Não há problema nenhum de um pastor ser mantido pela igreja. Eu, há muitos anos, decidi trabalhar, muitas vezes em coisas, me sujeitar a coisas que eu não tenho mais condição física para fazer, mas continuo fazendo, para eu não ser pesado a ninguém. E nem ficar fazendo discurso aqui, que você tem que trazer sua contribuição, entendeu? Para eu manter uma vida bem acima daquilo que é necessário. Porque as Escrituras, o próprio Paulo diz que aquele que serve no altar, não é só aqui, né? Em qualquer lugar, que serve no altar, do altar deve tirar o seu sustento. Ele diz que ninguém vai à guerra às suas próprias custas. O Estado que tem que bancá-lo, não há problema nenhum. A diferença é que eu sempre digo é que a maioria das pessoas estão tirando do altar não o seu sustento, mas o seu enriquecimento. É diferente. Se você pode contribuir aqui, a gente consegue pagar o nosso aluguel, as nossas despesas, faça isso.
Quando sobra algumas coisas que dá para eu tirar para o meu sustento e me ajudar no meu sustento, eu faço isso. Mas já tive algumas vezes onde eu tive que, do meu trabalho, completar as necessidades que havia aqui nesse ambiente. E está tudo certo. Agora, o mais triste de tudo isso que eu acabei de falar para você é que eles vivem à custa de seus seguidores, abro um parêntese, e como é típico da natureza humana, fecho parêntese, seus seguidores aceitavam essa situação com prazer. É a pior coisa que eu acho que pode existir, é isso. Você aceitar isso e achar que é normal, que está tudo bem, que está tudo jóia, está tudo certo, e ele tem que ser honrado mesmo, que é o princípio de... Esse mesmo pastor que falou que queria ser minha cobertora, ele falou para mim assim, porque é o princípio da paternidade. Aí eu perguntei para ele assim, falei, mas como que você me responde o texto que a Bíblia diz que os pais que devem entesourar para os filhos e não os filhos para os pais? Está entendendo, irmão? Os pais que devem entesourar para os filhos, deixar tesouro para os filhos. Não são os filhos que têm que gerar tesouro para os pais. Mas é assim, está tudo contrário, está tudo invertido. Pais, a paternidade espiritual, que isso é outra loucura, né? Mas o meu filho tem que me honrar, tem que me obedecer, tem que submeter, tem tudo. Mas eu não faço nada de tesouro para deixar como herança para ele. Está tudo invertido, está tudo contrário. Mas o incrível é que quando você prega o Evangelho e a verdade, a gente não obtém sucesso, porque as pessoas, dentro do parênteses que eu abri, típico da natureza humana, seguidor de gente assim, ele aceita isso, uma situação dessa, e ele acha maravilhoso, ele sente prazer em viver isso. Paulo faz uma acusação e tanto aqui. Às vezes a gente tem medo, né? Paulo acusa eles de uma forma terrível, porque essas pessoas, elas viviam em função do próprio apetite. Qual que é o seu apetite? Qual é o apetite do seu líder, do pastor que foi chamado para cuidar das ovelhas, servir? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para quê? Servir. Não está tudo aí invertido, gente? O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Mas a gente tem um grupo de gente, como esse profeta aqui de Creta, que queria ser servido, queria ser honrado, queria comer nos melhores restaurantes, os melhores peixes, o melhor de tudo da vida teria que ser para ele. Então, com torpe ganância. Terceiro ponto, já vou caminhando para finalizar. Quero te falar sobre o resumo do caráter dos falsos mestres, baseado nisso aqui. Eles são abomináveis, mas tem gente que ama. Eles são detestáveis, não eles, mas a conduta deles. Mas tem gente que ama. Eles são repulsivos, mas tem gente que mesmo assim ainda fica feliz de estar com essas pessoas. Esse é o tipo de caráter que Paulo descreve aqui no livro de Tito, que a gente acabou de ler. E qualquer cristão que tivesse bom senso espiritual se sentiria absolutamente enojado com o caráter e a conduta desses homens. Vou repetir, qualquer cristão, agora vou trazer para o nosso tempo, qualquer cristão que tenha bom senso espiritual vai se sentir absolutamente enojado com o caráter e a conduta de homens como estes. Para concluir, quarto e último ponto. Eles professavam conhecer a Deus, mas o negavam por suas obras.
Quando a gente fala de obra, a gente fala dessa ação, é porque muitas vezes, como eu falei lá atrás, eles eram mestres para ensinar, mas não faziam, não praticavam o que ensinavam. Eles professavam conhecer a Deus, mas negavam por suas próprias ações. Por isso que Paulo diz, eles são abomináveis, desobedientes e reprovados. Mas a gente continua provando. Olha aí, ó, o 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis. Aí, ó. Não sei o que estou dizendo, não, gente. É Paulo com as Escrituras. Eles são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eles podem até ser aprovados por uma má obra, mas para boa obra eles são reprovados. A má obra é por causa da torpe ganância, do desejo de grana, de recurso, de honra, de reconhecimento, de aplausos. Aí sim, aí é a má obra. Agora, aquele que anda baseando a sua vida no Evangelho de Jesus, não sente necessidade nenhuma disso daí. O adjetivo reprovados que está aí significa literalmente incapazes de passar em um teste. São incapazes. Se passarem pelo teste do Evangelho de Jesus, serão reprovados. Mas se passar pelo teste da grande comunidade cristã, eles serão aprovados. Mas pelo teste de Jesus e daquilo que Paulo entendeu e compreendeu em sua consciência, eles seriam reprovados, ou, mesma coisa, desqualificados. E eu não tenho nenhum problema, eu digo isso aqui com humildade, com simplicidade de coração, sem nenhum tipo de arrogância, pelo contrário, com tanta humildade. A gente precisa de aprender a denunciar e a entender onde está o verdadeiro Evangelho. Então, eram pessoas desqualificadas, mas o que a gente mais tem hoje são líderes reprovados, desqualificados, que não passariam no teste do Evangelho jamais, mas que continuam agregando seguidores, muitos seguidores e mais seguidores. Dentre as coisas que eles ensinavam estava o legalismo judaico. Estou repetindo mais uma vez, eles diziam que você tinha que cumprir aqueles rituais, você tinha que passar pela circuncisão, e Paulo já tinha ensinado que a circuncisão não era mais aquela da criança feita no 8º dia, onde se cortava o prepúcio da criança, não era mais do homem, porque antigamente era só o homem que era circuncidado, e a mulher. Jesus vem de novo, como eu preguei no domingo anterior. Em Cristo Jesus não há grego nem judeu, não há homem nem mulher, nem preto nem branco, nem rico nem pobre. Todos nós, perante Ele, somos iguais. Então eu não preciso de cumprir os rituais judaicos para eu agradar a Deus, porque eu não sou judeu. Sou brasileiro, de estatura mediana. Gosto muito de fulana e ela me quis. Não é? Sou torcedor do Flamengo. Tem torcedor do São Paulo aqui, tem do Fluminense, do Corinthians, talvez. Vamos lá, os times aqui, deixa eu ver, vamos lá. Sport, lá de Recife. Olha aí, é pernambucano, com certeza, né? O que mais aí? Já não decidiu mais, Ricardo? Mengão, tá. Aqui, ó. Vamos lá, os São Paulo aí, ó, tá vendo? Tem vascaíno aqui, tem vascaíno, gente. Olha aí, ó. Glaucio. Você é Mengão também? São Paulina. Tá vendo? Tem de tudo aqui, né? A gente tem militar, a gente tem civil, a gente tem sempre gente.
que ganha pouco, a gente tem gente que ganha melhor um pouco, a gente tem gente que trabalha na segurança pública, a gente tem gente nos hospitais, a gente tem gente que trabalha na segurança privada, a gente tem militar, a gente tem aposentados. E a gente precisa de olhar todo mundo uns para os outros com essa mesma igualdade. E eu quero fazer menção da Glaucia e da Tânia. Uma das coisas que eu falo sempre com a Inara, que assim, que eu quero dizer que vocês fazem muito bem para a gente, viu, Glaucia e Tânia? Não pelo que vocês cantam, mas pela vida de vocês. Eu sempre vi vocês tratando todas as pessoas com igualdade aqui. Isso é de Deus, isso é de Jesus. A gente não fazer distinção de pessoas. E talvez semelhante a esses aqui de Creta, os cretenses, e esse profeta de Creta, a gente está encontrando pessoas onde você tem assento VIP. E dependendo do congresso, quem pagar mais tem ingresso especial. Quem pagou mais se assenta nas primeiras cadeiras. É um lugar especial. Quando nos intervalos, no coffee break ou no qualquer outra coisa que acontece, tem uma sala especial para estes que têm mais grana. O verdadeiro evangelho não faz distinção. A gente tem que estar no meio de todo mundo e se misturar, porque nós somos todos iguais. É isso que Paulo diz. Gente que professavam conhecer a Deus, mas negava a Deus por suas atitudes, por suas obras. Não é? Tomara que a gente saia daqui nessa manhã conscientes com essa palavra, para que a gente deixe essa semente das Escrituras entrar no nosso coração e gerar frutos, para que o nosso ventre não seja um ventre preguiçoso. Porque uma das formas do ventre ser preguiçoso é porque a gente engole tudo aquilo que a gente ouve, a gente não sabe processar. E a gente engole como se fosse pura verdade. Mas a gente precisa de uma consciência das Escrituras, um bom senso espiritual, para a gente saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. O que parece ter conhecimento de Deus, mas que a gente nega com as nossas obras. Para finalizar, eu me lembrei, nem coloquei no meu esboço aqui, mas me lembrei da mulher samaritana lá no poço, quando Jesus a encontrou. Lá em João 4. Ela vai lá, tira água, Jesus se aproxima dela e pede para ela dar água para ele, e ela o repreende dizendo: como sendo tu judeu e eu samaritana me pedes de beber? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aí, ó, como sendo tu judeus pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E outra coisa, um homem se dirigir para uma mulher de forma pessoal assim, era outro problema, né? Jesus quebra todos os protocolos e se dirige a ela, mas para a gente chega um momento da conversa que ela fala: mas tudo bem, eu vejo que tu és profeta, né? Porque ele fala: vai, chama o teu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Aí Jesus falou: bem disseste, porque 5 tivestes, e o que você tem agora não é teu marido. Era uma mulher aparentemente adúltera, e Jesus se aproxima dela e acolhe essa mulher, e traz ela para perto e leva ela, diferente da gente, né? Não pode nem separar na igreja, pode nem divorciar. Não deu certo, eu não sou a favor do divórcio, mas tem coisa que não dá mais. Ah, mas o que Deus uniu não separe o homem. Então, eu vou te falar uma coisa: nem tudo aquilo que foi unido por Deus. Pode ter sido num altar, diante de um líder religioso, padre, pastor, seja quem for. Não necessariamente aquilo foi uma união feita por Deus.
Ah, mas a gente recebeu oração. Viu esses aí, ó? Eles diziam que conheciam a Deus, mas o negavam por suas obras. A mulher samaritana fala: vejo que és profeta, mas tem uma coisa: os nossos pais nos ensinaram que o lugar de adorar a Deus é em tal lugar. Aí Jesus responde para ela: mulher, vem a hora e já chegou. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não vai ser mais nem aqui, ó. Vós adorais, é isso aí onde eu queria chegar. Jesus fala para ela, vocês, falou para a mulher. Olha que pancada essa que Jesus falou para a mulher samaritana. Vocês estão dizendo que o lugar de adorar é lá em tal lugar? Chegou a hora que não vai ser nem lá, nem aqui, em qualquer lugar, na casa, no banheiro, no carro, no hospital, na UTI, na polícia civil, no corpo de bombeiro, na viatura, na polícia militar, no quartel, onde for. Todo lugar vai ser lugar de culto, altar, lugar de adoração. E Jesus vai repreender ela e diz assim: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus estava falando dele mesmo. Já pensou hoje a gente ouvisse Jesus falar para nós assim: vocês estão adorando um Deus que vocês não o conhecem. Nossa! Mas o que a gente fez até agora? A gente canta, a gente dança, a gente faz aquela balançadinha para um lado para o outro, a gente divide em voz, a gente tem a galera que dança, a gente tem um data show, aliás, data show não, painel de LED, estou meio ultrapassada, né? A gente tem luz, a gente tem câmera, ação, a gente tem tudo, a gente transmite pelas redes sociais. Vocês estão fazendo tudo isso, não é para Deus. Estão fazendo isso para vocês, porque vocês adoram alguém que vocês não conhecem. Que a gente saia daqui nessa manhã com essa consciência da verdade do Evangelho, para que a gente não fique impondo para as pessoas regras nem doutrinas. Às vezes não são doutrinas judaicas, são doutrinas humanas. E a gente se submete a isso com tanta facilidade. Cuidado. Que Deus te abençoe de maneira que você saia daqui nessa manhã fortalecido na sua fé, de tal forma que você não seja influenciado pelos cretenses, que aí eu vou fazer um joguinho, né, de palavras, os cretinos dos nossos dias, que te enganam e que muitas vezes têm levado você a lugares que você não deveria ir. Os cretenses dos nossos dias são, da mesma forma dos de lá, vivendo por uma razão só, por torpe ganância, querendo riqueza, querendo fama, querendo representação política, querendo N coisas aí, por torpe ganância, e não com o desejo de servir os irmãos em amor. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã, mais uma vez. Obrigado por sua doce presença nesse lugar, por essa paz que excede todo entendimento aqui. Obrigado pela bondade e misericórdia do Senhor que nos alcança sempre. Que a gente saia daqui nessa manhã conscientes que a salvação não é só para quem crê, é para quem faz. E que a gente não seja do tipo de gente que fala muito e faz pouco. Que a gente saia daqui consciente que muitas vezes nós precisamos lavar mais os pés dos outros do que ter os nossos pés lavados. Jesus lavou o pé, inclusive, do traidor que estava ali com ele, de homens que o seguiam, que não eram perfeitos na sua conduta, mas estavam num processo de conhecer a Deus e ao Pai através de Jesus. Que a gente caminhe nesse caminho também, Pai. Que os meus irmãos experimentem dessa bondade, dessa misericórdia, da leveza que é tomar o jugo do Senhor, o fardo do Senhor que é leve, o jugo que é suave. Porque o Senhor, ó Deus, nos chamou para isso. Vinde a mim,
todos vocês que estão cansados, estão oprimidos, sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. Foi o que Jesus falou. E muitas vezes estar servindo o Senhor, a Deus, tem sido tão pesada, que a gente possa entender que servir o Senhor, mesmo diante dos desafios, precisa ser algo gostoso, agradável, leve, como é a vontade do Senhor para nós, boa, perfeita e agradável. Ou boa, agradável e perfeita é a vontade do Senhor para nós. Que cada um de nós, nessa manhã, saia daqui, ó Deus, tomando o fardo do Senhor que é leve, e andando no jugo lado a lado com o Senhor, que é um jugo suave, não é um jugo áspero, não é uma canga pesada. Seguir Jesus é maravilhoso. Ser seguidor de Cristo é maravilhoso. Que o Senhor abençoe meus irmãos aqui, aqueles que ouviram as Escrituras pelas redes sociais, que eles experimentem também disso da sua parte. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Vamos cantar mais uma canção? Perto quer estar de novo? Vamos lá?